Me perguntaram, inclusive, no último vídeo, até fiz uma postagem lá no Twitter perguntando sobre isso e já sabia, né? Até deixei bem claro lá também que essa questão extracampo dele é o que pega para querer o atleta aqui no Cruzeiro ou não. Ele que marcou gol nesse último sábado, né? Contra o Vitória aí do Grêmio por 2-0. Marcou um dos gols, jogou 90 minutos e desde quando voltou da Copa América tem sido titular aí, ó, contra o Operário, contra o São Paulo e contra o Vitória, 3 jogos consecutivos. Vale lembrar que ele até ficou de fora daquele jogo contra o Cruzeiro. A Venezuela foi eliminado bem cedo, né, na fase de grupos ainda do torneio, então ele voltou bem cedo para casa e aí, menos de 2 semanas já estava à disposição. A questão é que ele não voltou a tempo, ficou de fora daquele jogo contra o Cruzeiro, porque ele estava no seu país, foi visto em uma praia lá. Eu até pensei que ele ia ficar afastado, mas pela carência também do elenco do Grêmio, até meio que passou um pano nessa história e seguiu adiante. Os números dele então nesse ano: 20 partidas, 4 gols e 3 assistências. No Brasileirão tem 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Vale lembrar que até esse jogo aqui contra o Vitória, ele ainda poderia defender outro clube no Brasil. Mas a partir do momento que ele entra em campo, né, já fez 7 jogos e eu acho que já não pode mais, né? O máximo é 7. Ele poderia ter jogado 6, mas 7 ele já não pode defender outro clube. Tem contrato longo, né? Um contrato ainda de mais 3 anos, até junho de 2027, e tem um salário alto também, certamente 700, no mínimo 600 mil reais mensais. Teve um desempenho bem abaixo pelo Santos, apenas um gol, né? Até assistências ok, né? 9 assistências, não foi péssimo o desempenho, mas pô, caiu com o Santos, teve vários problemas disciplinares com a equipe na zona do rebaixamento, enfim. Essa questão assim, mesmo sendo um jogador muito bom, se o Cruzeiro tivesse o Soteldo hoje, dependendo, poderia até ser titular no lugar do Verón, por exemplo, ou pelo lado esquerdo, não ficaria surpreso, mas o extracampo dele que é o problema, né? Foi assim, no Santos na primeira passagem, no Toronto, no Tigres, né, do México principalmente. Não é à toa que o Tigres fez de tudo para vendê-lo para a equipe do Santos, e ainda teria essa questão financeira, né, que o Santos pagou quase 15 milhões. Se não tiver enganado, o Grêmio também tem que pagar um valor, né, que o Santos repassou, que era em relação ao Tigres. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Foi comprado aqui em 2020, 3 milhões de euros e vendido a 6 para o Toronto em 2021. É um bom jogador, igual eu falei pra vocês, mas esse extracampo dele é uma coisa que acho que nós cruzeirenses ficamos até com trauma, né, de 2019. Vai lembrar que ele é bem baixinho mesmo, né? Ele tem 1,60, caramba, pensei que ele tinha uns 1,68, 1,66, 1,60 mesmo. É bem baixo mesmo, mas pra ponta, né, não tem problema, né? É até um facilitador. Tá aqui o desempenho dele, pode atuar pelas duas beiradas, ponta esquerda e ponta direita, até cadê? Na Venezuela eu lembro que eu vi alguns jogos, ele estava mais pelo lado direito, contra a Jamaica, né? Venezuela e Jamaica nessa Copa América. Enfim, quero que você esteja aqui embaixo no espaço para comentários. Como que você vê? Você concorda comigo? É um jogador que tecnicamente é muito bom, acho que ninguém tem dúvidas. Mas esse extracampo dele, cara, não faz o menor sentido, né? Você traz um jogador desse, até o Cruzeiro tá numa fase boa, parece um elenco com clima. Bom, então quero começar falando aqui com vocês, primeiramente, sobre o Cruzeiro em si, né? Que aí eu gosto de ver aqui muito mais pelo plantel também, né? E ver como que tá essa questão. Que se você olha para a lateral direita, tem apenas o William, né? Que tem jogado com uma frequência um pouco mais grande, vamos colocar assim. Ele tem 35 jogos no ano, é o jogador com mais partidas no Cruzeiro nessa temporada. E se você for ver, saiu ele, vai entrar quem? O Gasolina, que não deixou uma boa impressão nos jogos que ele fez. Se você for ver aqui o desempenho, né, do Gasolina mesmo, 12 partidas, mas a última vez que ele entrou em campo foi contra o Vasco, se eu não estiver enganado, foi, né? Entrou aqueles 2 minutos e foi titular contra o União La Calera no dia 23 de abril, então não tem muito tempo. O Palácio jogou, né, contra a equipe do Criciúma, não gostei muito da atuação dele, enfim, jogou aí os 88 minutos, são apenas 2 partidas no ano, então nem é eu que estou dizendo, né? O próprio Cruzeiro já deixa claro que é um jogador que não faz parte dos planos. Então, certamente não era para ser uma questão de dúvida se iria chegar alguém ou não, se vai ainda chegar alguém ou não para a lateral direita, porque eu vejo que o Cruzeiro precisa sim de um jogador para essa posição, porque tá muito carente, né? Muito, mas muito mesmo. E até agora não tem se falado muito sobre isso, até surgir essa especulação, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quem que é esse atleta? Joia do futebol pernambucano, João Gabriel é anunciado pelo Betis da Espanha. E a informação que temos é de que o Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza, Grêmio, Fluminense e Vasco interessavam em contratar o atleta, né? Informação aqui que tivemos do Central das Transferências. Então, quem que é esse jogador?
Ele que tem apenas 19 anos de idade, foi anunciado aí, então como novo reforço e deve integrar nesse primeiro momento a equipe B do Real Betis, né? Então vou até deixar aqui para vocês os números, né, do jogador nessa atual temporada. 19 anos, estava no Porto de Pernambuco, então só para você ter uma ideia, ele jogou o campeonato estadual nesse ano, né? Vamos colocar aqui, ó, foi o campeonato estadual pernambucano no time principal. 9 partidas, ainda marcou um gol e também jogou o Campeonato Pernambucano Sub-20, né? 8 jogos com mais de 2 gols marcados. É um lateral direito de origem, já passou também aqui em outros times, ó, mas sem muito destaque, sem grande nome, né? Até chegar no Porto de Pernambuco, e uma transferência que não teve ainda os seus valores divulgados. Certamente poderia sim ter sido uma boa opção. É claro, né? Uma concorrência desse nível aqui fica até difícil, né? No caso de você pensar em contratar super facilmente, né? Ah, vai chegar de graça. Eu diria que não. Ainda teria alguma chance, por exemplo, dele chegar, a não ser que o Cruzeiro queira, né, um empréstimo do jogador, mas aí não compensa, né? Que o Real Betis, sinceramente, não acho que vai abrir mão do atleta por agora. Então, por exemplo, se ele abre a mão do jogador para ficar aqui por empréstimo e o Cruzeiro teria uma opção de compra, o Real Betis, depois de ter acabado de comprar ele, vai acabar vendendo por empréstimo e depois uma venda definitiva. Enfim, eu acho que não. Então, enfim, é uma pena o Cruzeiro não ter avançado nessa história. É um jogador que, na minha opinião, não chegaria para ser um titular absoluto, muito pelo contrário, até porque é muito jovem, até porque eu vejo que ele, se chegasse, nesse primeiro momento, iria para a equipe de base e depois para o time principal do Cruzeiro, né? Vai lembrar também que o Cruzeiro tem algumas boas opções para lateral direita, um deles seria, inclusive, o Dorival, né? Que é o lateral direito, o Dorival Júnior não, o Dorival aqui, ó, vamos lá, tá aqui, ó. É um lateral de 20 anos que tem se destacado bastante, 22 jogos e um gol. E é aquela coisa, eu acho que ele já deveria ter tido espaço no time profissional do Cruzeiro. Ele chegou há um ano atrás, em agosto do ano passado, basicamente. Tem tido um desempenho bem interessante, o Cruzeiro já comprou, né, os seus direitos econômicos, tem apenas 20 anos de idade. E eu particularmente prefiro muito mais você ter um jogador assim, ó, da equipe de base, que você olha e fala, pô, esse cara tem um potencial, do que o Wesley Gasolina, o Palácios, você já sabe o que eles vão te entregar, né, melhor dizendo. Se o Dorival tivesse já tido uma sequência, dependendo, nós poderíamos ter um novo japa para a lateral direita, um jogador que você olha e fala, se o Cruzeiro não tiver ninguém aqui, esse cara tiver que jogar, tem um potencial até mesmo de se valorizar e sair com uma transferência no final do ano. É um jogador que eu vejo que tem esse potencial, mas ainda não foi testado, né? Aí fica difícil ser a opção reserva imediata, né, para a lateral direita. E você concorda comigo, discorda? Como que você vê, né, essa carência do Cruzeiro nesse setor, tendo apenas o William como boa opção? Bem diferente, por exemplo, do volante, né? Se você olha ali com várias opções, é claro, você pode puxar o Romero também para esse setor, fez muito, né? Em 2018, 2017, nossa, muitas vezes o Romero foi o lateral direito, mas ele não tem feito esse papel há um bom tempo. Então, assim, não acho que o Seabra tenha ali, o William ficou suspenso, vai entrar o Romero. Não sei, mas teria as opções do elenco, até porque o Cruzeiro tem muitas opções. E deixa aqui embaixo também, né, sobre o Gabriel aqui, ó, lateral, que infelizmente não chegou no Cruzeiro e que pelo visto tem um potencial excelente. Vamos aqui falar também sobre mais um assunto, que é essas opções para lateral direita. Eu citei aqui 2 jogadores do futebol argentino que podem ser boas opções. Primeiro aqui é o lateral direito, o Eros Nazareno, ele que tem 25 anos de idade, nessa temporada pelo Estudiantes, 28 partidas e ainda contribuiu com 4 gols, né? É atualmente o segundo melhor jogador nessa posição no Campeonato Argentino. Passou toda a base no Boca Juniors e foi para o Estudiantes em 2022, onde tem feito, né, uma boa temporada. Tinha até eu acho que é Léo Godoy, o lateral direito também do Estudiantes, deixa eu ver se ele saiu, que era um atleta que foi especulado no Cruzeiro no ano passado, né? Pelo visto ele não está aqui. Foi um lateral que eu lembro, acho que ele saiu, né? Não sei se vocês vão lembrar. Um lateral direito também do Estudiantes que foi especulado no Cruzeiro no ano passado, que é o Léo Godoy. Ele foi para o Atlético Paranaense, né? Entendi. Tem sido até titular. 27 partidas, verdade, 1 gol e 3 assistências. Então era um jogador que o Cruzeiro tinha de olho do Estudiantes no ano passado, não veio, e aí acaba que o Mancuso, né, o lateral esquerdo aqui agora, assumiu essa posição como titular, o Eros Mancuso, e tem chamado muita atenção nesse início de ano. A grande questão você iria pagar certamente aqui 8, 11 milhões de reais, que foi um valor próximo que o Estudiantes liberou o Léo Godoy com a mesma idade para o Atlético Paranaense, para ter um reserva imediato. Então por isso que eu acho que a base nessas horas deveria ser a solução, porque você vai pagar isso tudo no lateral que vai ser reserva. Enfim, é uma questão aí a se pensar. E o segundo aqui nesse vídeo seria o Gaston Marcherena. Ele que é um uruguaio,
é um pouco mais jovem, tem 24 anos, está avaliado hoje entre 12 a 15 milhões de reais, então não é barato. Os dois ainda têm contrato longo com os seus clubes. Ele que joga pelo Racing e é hoje, né, pelas notas de vários portais, o SofaScore, por exemplo, que eu uso aqui para os vídeos, como o melhor jogador do campeonato, tá? Sendo lateral direito. Então, se você for ver aqui, ó, 16 partidas, 2 gols e 4 assistências. Não é desempenho ruim, mesmo se ele fosse um ponta direita já estaria ótimo, né? 6 participações em gols em 16 jogos, um bom desempenho realmente. E nesse início, né, da primeira divisão, por que ele é o melhor jogador? Porque só teve 6 partidas na Liga Argentina, ele já marcou 2 vezes e deu 2 passes. Então, além de ser o melhor jogador do torneio, de melhor lateral direito, ele é também até aqui o melhor, no caso, jogador. Ano passado chegou também em 13 partidas, vindo do Liverpool Montevideo, onde ele já vinha de boas temporadas desde quando tinha 21 anos de idade. Enfim, vou deixar aqui também essas 2 boas opções o Cruzeiro. Você acha que compensa você pagar ali, igual eu falei, de 10 milhões em diante num lateral direito que seria um reserva do William? Enfim, se for um jogador mais jovem, 21, 19, 20, ou você sobe um cara da base, é igual eu falei, é interessante que aí você tem uma perspectiva maior desse jogador evoluir, né? Enfim, e também dessa dependência do William aqui na lateral direita. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para esses próximos jogos da Série A. Tá aqui, ó, Cruzeiro e Juventude, tem também o próximo jogo do Cruzeiro fora de casa contra o Botafogo no domingo. O link da Esportiva tá aqui embaixo e também outras sugestões que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!